Olá pessoal, está começando mais um Empreender, comigo Marcelo Jafé, aqui na Rede Sim, o seu canal local. Hoje, o nosso programa, nós vamos fazer um apanhado de como está a gestão municipal. Temos a grata satisfação de termos conosco Guerino Zanon. Guerino, prazer, né? Muito boa a sua presença, né? Agradecer que você tem vindo aqui, né? Sempre prestigiando a casa e nos atendendo sempre que vem. Obrigado, eu que agradeço, Marcelo. É a segunda oportunidade que eu tenho de estar aqui com vocês no programa Empreender, na Rede Sim, para conversar um pouquinho com os linharenses, com você e com os linharenses. Comigo e com os linharenses. Né? Quanto a você de casa que nos assiste, nós já fizemos uma entrevista com o Guerino e acompanha a gente na rede social, vai lá no YouTube da Rede Sim, para você assistir a história de Guerino, né? Nós contamos a história dele, desde quando ele veio de Bananal, né? As histórias, a escola, como é que ele fundou a primeira escola, quando ele foi professor, né? Toda aquela história. Tem uma passagem que me deixou muito entusiasmado, quando você disse que foi lá no estadual, pegou a ficha de cada um, anotou, né? Na mão o endereço, e mandou uma carta para cada um quando você foi montar o seu pré-vestibular. Não foi isso? Exatamente. Então, né? Agradeço muito a Tiana, né, do Colégio Estadual, a Maria, né, aquele pessoal, o Chicão, que trabalhava por lá, que me permitiram, aos sábados e domingos, entrar na secretaria e anotar o endereço dos ex-alunos e alunos da época, né, atuais, para eu poder dirigir uma correspondência e convidar para assistir uma aula, na nossa escola e aí continuar. E isso tudo está lá no nosso programa, por isso você de casa que acompanha a Rede Sim, né, não deixe de acompanhar os outros episódios, os outros programas do Empreender. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho, faltando 6 meses para a gente acabar o ano de 2020, nós estamos terminando também, faltam 6 meses do mandato do prefeito, né, Guerino. E Guerino, a situação agora eu queria um balanço, né? Você é um gestor público já há mais de 5 mandatos, né? 4. Não só como prefeito, como em toda a carreira política, então é um político que tem uma experiência vasta. Eu gostaria de que você falasse um pouco como é que você tem sentido, com toda agora essa experiência, esse último mandato, né? Os feitos, aquilo que trouxe para a gente, né, para a gente ir dissolvendo como está. Sei que nós estamos num momento de pandemia, né, está muito difícil qualquer ramo, qualquer setor, né, seja o industriário, seja o agrícola, seja o municipal, né, mas como é que você começa a ver esses 3 anos e meio que se passaram? Na realidade a gente assim, vai contabilizando, né, toda uma carreira, né, toda uma vida pública. Eu estou no meu 6º mandato, 4 como prefeito de Linhares e 2 como deputado. E cada mandato é uma situação diferente. Né? É uma situação diferente. O primeiro mandato lá em 97, né, quando assumi em 97, você tinha que começar a preparar a cidade para tudo. Né? Nós tínhamos naquela ocasião, vamos colocar, 10% das ruas e avenidas pavimentadas. 10%? Você tinha, dá para falar quais, né? Aquele miolo ali do centro, a Guerino Gilberti, Afonso Cláudio, Juparanã, parte do Juparanã, Linhares 5, que foram condomínios, né? Condomínios. Condomínios. Você tinha a Rio Branco no Interlagos, a Manuel Salustiano que liga BR até o Interlagos, depois a Duque de Caxias. Assim, eu falaria uma por uma. Né? Interessante. Lá no Aviso você tinha a Avenida do Aviso, a Filogônio Peixoto, a Rua Bahia e um pedaço da Espírito Santo. Então, assim, tinha todo um trabalho a ser desenvolvido. Mas o que me chamou mais atenção, e aí vou chegar nesses 6 meses que você está colocando, o que me chamou a atenção quando assumimos o primeiro mandato foi a questão do saneamento básico, né? Tanto das estações de tratamento, que nós não tínhamos nenhuma,
1º de janeiro de 1997, há 23 anos passados, o município não tinha uma única estação de tratamento de esgoto, né? E aí começamos a trabalhar esse projeto, né? Então, todas que temos hoje foram idealizadas e construídas nesses 3 mandatos e 6 meio, meses. e 6, não, quase 4, quase né? 4, né? Nesse tempo de administração. E logo no primeiro também governo, o nosso olhar foi dirigido para 4 comunidades muito carentes e que não tinha nenhuma infraestrutura mesmo. Não é questão de ter ruas pavimentadas, não. Não tinha nada, que era os antigos, né, Pó do Shell, Pó do Aviso, Santa Cruz e Canivete. E aí fomos avançando na questão das unidades de saúde, fomos espalhando unidades de saúde pelo município, centros de educação infantil. Começamos a trabalhar o projeto de 8 horas para as crianças dos CEINs, principalmente o primeiro foi desenvolvido, e aí também vai muito do olhar da gestão, a gestão, quando eu falo, é da equipe, né? Ele foi dirigido para aquela região 5 ali, na região do Nova Esperança, porque ali você tinha todo um entorno, né, onde as mulheres trabalhavam muito, que era a questão da Lasa, né, trabalhavam no canavial da Lasa, então saíam muito para trabalhar e não tinham onde deixar as crianças, então começamos a trabalhar o projeto do horário integral no CEINs, e foi ali construímos o CEIN Valdir Gabriel Marinho, Nova Esperança, e implantamos às 8 horas. Então, assim, a cada mandato você tem uma característica. Tem uma característica e tem algumas coisas que ajudam e tem as dificuldades no momento, né? Posso continuar? Pode, não, é porque você está vindo trazer e vai dando as curiosidades, né? Porque nós temos a saúde de Linhares, que ela é muito sobrecarregada no município, que a gente sabe, né, que o custo dela está todo no município. Mas a gente tem que... teve a UPA, né? Mas você tem que falar, Marcelo, assim, a gente tem que falar, sobrecarregada, mas você pode procurar, você não vai achar nenhum município nesse país que tenha o número de unidades... Não, sobrecarregada eu falo, ela tem uma Não, mas carga, porque a gente é sobrecarregada mesmo, você está correto, mas ela é sobrecarregada porque a gente realiza, a gente faz, e quanto mais a gente faz, vamos colocar, mais clientes a gente tem. Ah, não tenha dúvida. Se você der um serviço de excelência, exatamente, a pessoa deixa o plano de saúde e vai para o cliente da classe média, que antes não usava a unidade de saúde, começa a usar, o cliente da classe alta começa a usar, né? Vamos falar dos CEIs, a quantidade de novos alunos que recebemos e das classes média e alta do município em função da qualidade do ensino que é oferecido. Isso assim. Então, a cada mandato tem um apelo que você precisa cuidar dele com mais carinho. E também lá em 98 a gente começa a dar o primeiro salto na diversificação da nossa economia. Essa é uma parte que me interessa muito, por isso que a gente fica... Porque o governo Bolsonaro, a gente tinha uma outra expectativa, uma outra visão de governo. Você tem uma administração muito empreendedora, né? Então muitas indústrias que vêm para cá, nós tivemos esse ano, né, nesses últimos anos, uma quantidade enorme de indústrias que vieram e fez o progresso, né? Nós temos aqui, nós noticiamos, Linhares chegou a ultrapassar Vila Velha na arrecadação de ICMS, né? Isso é fruto de toda essa história, porque não se faz num mandato só. Não, né? Não, isso tem que assim, estando nós ou não na administração, tem que ter uma sequência. É um trabalho que assim, ele é cavado, como a gente costuma dizer, dia a dia e tem que ser por muitas mãos, com muitas mãos ajudando, não pode ser apenas um ou outro dentro de uma cidade, né? Graças a Deus eu tenho recebido ajuda do setor
tanto dos trabalhadores quanto do empresariado, dos patrões, em todos os mandatos que eu estive à frente da prefeitura. E essa contribuição que foi nos dada tem nos ajudado na atração de novos investimentos, né? Linhares, quando nós assumimos, quem está aí com 40 até 100 anos, sabe muito bem que o que era a nossa economia, né? Café, o gado, o cacau já decaindo, agora que começa a se recuperar, uns anos para cá, e você tinha a questão das serrarias, né? Que estava também em declínio. Já caindo, em declínio, já, né? Em declínio, porque as matas foram se escasseando, né? Mas aí o setor da madeira deu um novo salto, né? Começou a trabalhar a questão dos móveis. E naquele primeiro momento, lá em 98, né? Em 98, a gente começa também a mostrar, não, nós vamos estar do lado do empresário para ele gerar empregos para os nossos linharenses. E aí colocamos o quê? Nós contribuímos para que o polo moveleiro fosse instalado ali no Canivete, pagando uma demanda de energia para, na época, a Excelsa, que eles ainda não tinham condições de pagar. E o município, quando eu falo município, é o povo em geral, pagava uma demanda de energia para que fosse possível a gente ter o polo moveleiro. E foi o que nos segurou, junto com as confecções, por um bom período até começar a chegar os outros segmentos industriais. Outros segmentos industriais. Mas os segmentos industriais foram indústrias grandes com muitos empregos, né? E isso alavancou de uma velocidade muito grande, né? Eu me lembro, falando aqui de passagens, né? Nas revistas, você foi considerado um dos melhores prefeitos do Brasil, né? Eu tinha isso nas revistas noticiadas, né? Então, devido a toda essa pompa, vou chamar de pompa, que o município tomou. Ele tomou uma propulsão que todos queriam ser de Linhares, todos queriam viver em Linhares, todos queriam morar em Linhares, né? Você falou do CEIM, muitas escolas em Linhares, todos os bairros assistidos, todos os bairros com os CRAS, com os CRES. Isso daí eu acho muito importante, porque toda a malha social também está sendo assistida, né? E isso é muito importante, a gente não só ver o lado econômico, né? Nós precisamos de emprego, precisamos de dinheiro, precisamos também de bem-estar. E Linhares também foi uma das cidades com o IDH mais elevado também, né? Exatamente. Né? E quanto isso é importante, né? Assim, o Marcelo, todo empresariado que a gente sai daqui para visitar e depois quando nos visita, eu faço questão de colocar dentro do carro, eu mesmo dirigindo, e fico aí umas 2 horas ou 3 horas percorrendo a cidade de Bebedouro até Canivete, né? E entro em todos os bairros para mostrar, o que você está vendo aqui no aviso é a mesma coisa que você vai encontrar lá no Canivete, que você vai encontrar no Interlagos, as ruas amplas, as ruas bem cuidadas, você vai encontrar uma unidade de saúde, você vai encontrar um CEIM, você vai encontrar um estádio de futebol, um ginásio de esportes, uma praça. Então a gente tem uma cidade por igual. E quantos empresários que depois que batem o martelo, dizem, nós vamos ficar em Linhares, né? Testemunham aquela viagem aquele tour que você nos proporcionou na sua cidade, foi motivo para concretizar o nosso projeto da sua cidade. Né? E daqui uns dias nós vamos ter a oportunidade de anunciar uma grande empresa, eu não posso falar ainda qual que é. Não dá para falar. Não é possível, né? Tem porque ter um furinho. É uma empresa é uma empresa multinacional, que tem capital aberto na bolsa, então eu não posso anunciar antes deles anunciarem, né? Ou me autorizarem a anunciar. Mas assim, eu lembro perfeitamente, eu nem falava a língua dos nossos visitantes, né? Tinha um tradutor, mas na hora que eu saí do carro, que eu os deixei na porta do hotel, eles pediram ao tradutor para transmitir que o tour que fizeram em Linhares foi
decisivo para decidir entre 3 cidades que estavam investigando. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas você que está em casa, né, nós vamos para um rápido intervalo. Eu vou tentar tirar do Guerino essa notícia para trazer para vocês daqui a pouquinho. Nós voltamos já, não saia daí. Estamos de volta com Empreender. Se você não acompanhou o primeiro bloco, nós hoje temos o nosso querido prefeito Guerino Zanon sendo entrevistado e nos contando como é que está esse período de 3 anos e meio que já se passaram desse mandato e quais são as nossas perspectivas para esse final de ano, né, que nós temos, esses próximos 6 meses. Eu estava falando que a gente ia tentar roubar dele aí uma informação, mas está difícil, né, Guerino? Tem outras informações. Guerino, as empresas, né? Você tem sido um sucesso em trazer geração de emprego para Linhares, né? Porque não é só trazer empresa. A empresa vem junto com geração de emprego, que vem junto com arrecadação de impostos, que isso melhora a saúde, melhora a educação, melhora a IDH, como a gente estava falando. Não resta dúvida, né? A gente já tem um empresariado muito ativo, né? O linharense sempre foi. Na década de 80 para cá, quando eu estava falando do polo moveleiro, né? Começa a surgir no cenário. O linharense é muito empreendedor. Além disso, nós temos um agronegócio fabuloso, né? Fabuloso. A turma do agronegócio é de tirar o chapéu para eles. Né? Sempre foram e cada vez mais, com tecnologia avançada. Nós exportamos muita fruta, né? Muita, né? Assim, vamos torcer para o nosso aeroporto para ser reiniciadas as obras, e está perto de ser reiniciada, né? Para concluir logo, para que eles possam usar esse aeroporto como aeroporto de carga também, colocando o nosso produto não só do agronegócio, como dos outros setores industriais no mundo todo. Isso é importante. Mas assim, essa diversificação que aconteceu, quando você fala das grandes empresas, qualquer empresa, quando eu sei que tem uma empresa que vai gerar 30 empregos iniciais, eu corro atrás dela. Tá? Eu corro com a mesma velocidade quando eu vou atrás de uma empresa que vai gerar 2.000 empregos. Tá? Porque eu sei que aquela de 30, se ela está situada lá no sul do país, se ela vir aqui para Linhares para gerar 30 empregos, como foi a Brametal, vamos colocar, para gerar 120 empregos em 3 anos, tá? Daí um pouco ela vai estar gerando 1.000, é o que aconteceu com a Brametal. Né? A VEG hoje está aí gerando 2.500 empregos diretos. Né? Imagine nós sem a VEG e sem a Brametal hoje. 4.000 trabalhadores diretamente empregados, quais as dificuldades que estaríamos enfrentando nesse momento. Tá? Então, somado quem chega com o nosso empresariado, que é muito bom, tá? A gente está conseguindo construir, né? Quando eu falo conseguindo construir, é toda a sociedade, conseguindo construir uma cidade muito boa para se morar e com perspectivas, como você colocou na sua fala inicial, perspectivas futuras, excelentes. Há pouco tempo nós falamos de uma empresa, uma grande empresa, que é a Britânia. Tá? Eu não posso te dar o nome daquela que vai anunciar, mas a Britânia eu posso falar para você e todos os nossos telespectadores que ela bateu o martelo, já está com o projeto pronto, está só esperando a aprovação para anunciar o início da construção do seu parque fabril. E o que é a Britânia? A Britânia é uma empresa que começa com um galpão de fábrica, um piso de fábrica, de 65.000 metros quadrados. 65 mil Exatamente, metros 65 quadrados. Mil metros quadrados. Nós estamos falando de 1,5 alqueire. Nós estamos falando para quem, vamos dar como exemplo, aonde que era o Campo do América, que está sendo construído ali o supermercado. O supermercado. Uma área 3,5 vezes igual àquela. Só para ter ideia. Eu enxergo isso tudo também, que nós estamos vivendo em um momento muito atípico, né? A gente tem dito muito que é o novo normal, a gente não sabe como é que vai lidar amanhã diante dessa pandemia, e que você tem conseguido também fazer com que
esses setores não parassem. Porque tem muitas prefeituras que acabam parando, né? E com toda a dificuldade, as obras ainda continuam, as praças estão sendo feitas, a estrutura está andando, a saúde está andando, né? E muito importante. A educação estava pronto para voar. Né? A escola em tempo integral também, tempo integral. Né? Tem tudo isso daí. Mas que esse momento vai passar, né? Nós acreditamos que mais alguns dias ele vai passar. Aí eu volto a 3 anos passados, né? 3 anos e meio passados. Eu estive aqui várias vezes nos programas aqui no espaço que a TV Sim me deu, nas rádios, em outros meios de comunicação, falando das dificuldades. Quando você me perguntou lá o que é diferente desse mandato, quando assumimos em 97, aí eu vou chegar aqui agora. Né? Em 1997, a gente tinha toda uma cidade por fazer. Né? Tinha que dar a nossa contribuição, além de buscar novos empreendimentos. E tivemos sucesso. Depois, em 2001, que foi a sequência, né, a reeleição, demos continuidade. Quando retornamos em 2009, foi no meio da crise, a crise do setor habitacional imobiliário americano, que afetou o mundo todo, né? Aí foram 2 anos assim, no sufoco mesmo, o preço do barril do petróleo despecando, foi um caos. Mas chegou nos 2 últimos, conseguimos recuperar e concluímos bem o 3º mandato. Eu posso dizer que talvez o 3º mandato foi, em termo produtivo, o melhor mandato dos 4, né? Em termos de produção, você saiu de uma dificuldade tremenda, né, que só nós sabíamos como estava a situação naquele momento, para o que conquistamos até 2012. Retornamos agora. Todos sabem a crise que o país passou de 2014 até 2016. Até 2016. Assumimos com essa crise sinalizando que ia passar, mas ainda ficou aí 17, 18... E nós foi uma grande ilusão. E nós fazendo o quê? Olha, eu tenho 1.200 cargos na estrutura, cargos comissionados. Só vamos nomear 1/3 disso. Os 800 que deixamos de nomear, representou aí em 2 anos e poucos, 40, 50 milhões de economia. E esse dinheiro, o que nós fomos fazendo? Bota ele ali na reserva. Tá? Porque em qualquer casa, por mais humilde que ela seja, até uma casa de uma pessoa que tem muitos recursos, né, fazer economia é fundamental. E quanto a isso... É fundamental. Fazer economia não, fazer poupança. Fazer poupança. Economia e você faz poupança. Mas hoje você é um município que tem tudo saneado, né, Guarino? Isso exatamente. É muito importante. Então nós fizemos essa poupança, juntando-se a essa poupança, eu agradeço à Câmara Legislativa, que nos deu condições de fazer a captação de 180 milhões de reais, que não gastamos, não empregamos ainda 1/5 dele. Esse dinheiro está guardado para ser colocado em investimentos, daqui para frente está sendo colocado. Tá? Então, assim, junta-se aos 64 milhões que seguramos de reserva, mais o que foi nos dado de condições de conseguir no mercado. Mas por que nós tivemos condições de conseguir no mercado? Porque o município de Linhares é um dos poucos desse país que tem a classificação A do Tesouro Nacional. Então nos permitiu ir buscar recursos externos para botar no nosso caixa e agora começar os investimentos para a nossa população. Quem vai vir aí para um próximo mandato vai ter condições de fazer um excelente mandato. Não vai poder reclamar de recursos disponíveis para alavancar serviços e obras no nosso município. Isso é muito importante. Importante. Quem é que tem essa condição hoje? Não, hoje nós estamos diferenciados, né? Tanto diferenciado no país. Exatamente. Eu costumo dizer que nós somos realmente muito gratos, né? E, Guarino, infelizmente, televisão, né? Elas ficam assim, ó, corta, já está indo, já está dando o nosso tempo, né? Eu tenho que agradecer imensamente a sua vinda aqui, né? Prestigiar o empreender, né? A Rede Sim agradece, né, a sua presença, ter explicado um pouquinho para a gente tudo isso daí, esse mandato.
E vou lhe convidar mais vezes, porque um programa só é pouco, muito pouco para falar tudo aquilo que a gente tem para dizer. Bom, eu ia pedir para você me convidar outra vez, porque eu não estou nem na metade aí do que gostaria de conversar. Mas a gente tem que falar mais. Mas obrigado novamente, Marcelo, por estar aqui no seu programa Empreender. Esse programa é bom porque conversa com os vários segmentos da sociedade, né? Dá a oportunidade de a gente falar como anda a nossa cidade, né? O que temos hoje e o que podemos ter assim, tendo competência, uma equipe alinhada com os anseios da sociedade, tá? Eu acho que as condições nós já criamos, tá? Já estão criadas, só não podemos perder o time da gente provocar o avanço. Mas tá? eu tenho certeza que com a sua administração a gente não perde esse time. Não, mas é comigo e eu preciso imensamente da sociedade do lado para a gente conseguir sempre avançar. É isso que temos feito. E eu sei que é o momento atual, né? A questão da pandemia. Eu quero agradecer imensamente a todos que têm nos ajudado a passar, eu tenho falado, essa travessia de uma maneira mais suave, né? A classe produtiva, tanto dos patrões como os trabalhadores, estão sofrendo demais. Os patrões por tentarem manter seus negócios funcionando, os trabalhadores pela ansiedade se amanhã vão estarem ou não nos seus postos de trabalho, mas tenho certeza que com essa união que estamos tendo, nós vamos ter essa travessia mais suave. Tá? Esse tempo que tivemos já nos deu condições, esse tempo que tivemos da sociedade, já nos deu condições para a gente avançar na questão hospitalar, que era o nosso calo, né? É assim, se emergencialmente precisarmos de 10 leitos de UTI, nós vamos ter, naquele momento não tínhamos, hoje a gente tem. Hoje tem. Então, obrigado a todos. Muito obrigado, Guerino. O Empreender, infelizmente, fica por aqui. É uma grata satisfação tê-lo aqui. Você me poupa muito trabalho, porque você fala bem, então já nem dá trabalho para o apresentador, Mas a você de casa, continue conosco com a Rede Sim, aqui no seu canal local.